Desde o início da sua história, a humanidade faz muitas perguntas. A sociedade atual também continua com as suas indagações. A doutrina espírita nos oferece as reflexões acerca das respostas que a vida nos exige. Está começando mais uma edição do programa A Vida em Foco. Convidamos você para nos acompanhar pelos temas de hoje. Fique conosco! Nas enfermidades e nas manifestações psíquicas, muitas vezes se escondem aspectos que nenhuma nem outra são capazes de isoladamente detectar. De tal forma que muitas vezes os sintomas muito se assemelham. Alucinações e fenômenos mediúnicos, por se darem em regra no mesmo âmbito psíquico, podem estar de tal forma assemelhados que se tornam de difícil detecção e diagnóstico. Como saber se em certos casos estamos diante de alucinação ou tais situações são produtos da mediunidade? Mediunidade e alucinação são a mesma coisa? Elas têm algo em comum? Como diferenciar fenômenos desta natureza? A psiquiatria como trata tais situações? É necessário usar medicação ou existe outro tipo de encaminhamento que se pode dar a estas manifestações? O alucinado pode ser médium e o médium pode sofrer algum tipo de alucinação? Estas e outras perguntas serão respondidas na entrevista de hoje. A Vida em Foco traz também curiosidades, crônica, o Espiritismo esclarece e, fechando o nosso encontro de hoje, mais reflexões sobre a doutrina espírita e os ensinamentos de Jesus. Você é o nosso convidado. Fique conosco. Confira agora a crônica da semana. A história da humanidade é ponteada por guerras excruciantes e devastadoras. Aos milhões, os séculos contam seus mortos. A insânia, o poder desmesurado e enlouquecido, a tirania, a vileza das almas e tantas outras torpezas foram as responsáveis pela imensa maioria das guerras. As dores inomináveis que graçam junto à humanidade, muitas delas ainda decorrem do espírito belicoso das almas que gravitam na psicosfera planetária. Lares avassalados, economias debeladas, almas juguladas pelas irretorquíveis desditas de ontem, protagonizadas pelos seus agentes. O planeta estertora as dores morais dos seus habitantes. Qual imenso hospital de campanha instalado a atender às emergências das batalhas sangrentas, vamos aguardando na convalescência a possibilidade de reabilitação. Coxos, mutilados, exangües, sem forças, combalidos pelas batalhas renhidas, quiçá possamos encontrar na limitação temporária as reflexões que nos façam dóceis e menos violentos no porvir. Combatentes ontem, convalescentes hoje, pacificados amanhã. Quantas guerras ainda precisamos travar para que nos deixemos a violência para trás? Quantas mutilações serão necessárias até recobrarmos o império da inteligência e senso de lucidez em nós? Recordemos que a verdadeira batalha e a melhor de todas é a de combater as nossas más inclinações. A paz que precisamos para o mundo começa em nós mesmos. As lutas que devem nos levar para dias melhores é a das transformações morais. Jesus, o pacificador das almas, nos propõe oferecer a outra face, a face da não violência, a face interior do servir, da pacificação. Recordemos o sermão profético de que os mansos herdarão a terra. Para a fatal ação da lei de causa e efeito, aquele que agride, destrói, trucida, haverá de experimentar, pelo choque de retorno, as sensações produzidas pela ação infeliz de ontem. Os aflitos, que somos tantos, estamos de alguma sorte reproduzindo em nós mesmos, pela pedagogia reversa, o mal praticado.
que a escola planetária, cujo mestre é o Cristo, possa nos dar as lições pacificadoras necessárias para, em definitiva, aprendermos a amar nosso semelhante, alijando a violência, as guerras, o desamor. Pensemos nisso. Hoje, o nosso quadro de entrevista traz o tema mediunidade ou alucinação, compreendendo a diferença. Acompanhe. Começa agora, então, o nosso quadro de entrevistas. Muito obrigado por estar conosco, espectador. E hoje nós temos um convidado que se apresenta pela primeira vez. Trata-se do Dr. Francis Mourão. Seja bem-vindo, Francis. Muito obrigado, Marcelo. Então, o Francis é médico, trabalha como homeopata e psiquiatra. É funcionário do Hospital Espírita de Psiquiatria Bom Retiro, onde trabalha no serviço de CAPS e presta assistência gratuitamente a uma comunidade carente nas vilas oficinas num trabalho chamado Grupo Solidariedade. Isso. Há 30 anos já, Francis, trabalhando lá com eles. Isso. Então, o Francis vai compartilhar conosco um pouco da sua experiência enquanto psiquiatra para a gente entender um pouco essa história, Francis, porque muitas doenças se manifestam com alucinações, né? Quer dizer que aquela pessoa que está doente acha que está vendo uma coisa que não está. E os médiums também veem uma coisa que não é todo mundo que vê. Então fica uma situação complicada. Como é que a gente pode diferenciar, Francis, essa situação dos sofrimentos mentais que se manifestam com alucinações visuais ou auditivas das manifestações mediúnicas propriamente ditas? Nem sempre é tão simples a gente diferenciar uma coisa da outra, né? Porque as duas manifestações não dá para a gente fazer um exame e detectar em exames, né? Mas geralmente quando a pessoa se apresenta junto com essa questão de ver e ouvir, né? Apresenta um sofrimento mental, uma desorganização no comportamento, né? Atitudes inadequadas, um sofrimento emocional, uma alteração emocional, deve ser investigado mais adequadamente para ver se não tem aí um transtorno mental junto. Então a gente vai olhando os sintomas que vêm junto com aquilo. Você está vendo, ouvindo vozes, vendo vultos, mas como é que está o restante, é isso? Sim, de um modo geral, tem que se ver qual é o que isso muda na vida da pessoa, né? Se isso está gerando algum tipo de sofrimento ou não. E se esse transtorno é muito grande, você disse que a gente precisa investigar. Sim. Como é que é isso, Francis? Como é que investiga essas coisas? Bom, a pessoa deveria fazer uma avaliação médica, né? Onde vai ser detalhado melhor o que acontece com ela, como são essas visões, como acontece essa questão de escutar vozes, né? E que alterações isso provoca no dia a dia da pessoa. Quais são as alterações mais importantes no comportamento que a gente vê de quem tem esses sofrimentos mentais, então, Francis? Uma das coisas que costuma acontecer é um isolamento, né? Porque é algo que acontece só com a pessoa, os outros não veem, não escutam. Quando alguém tenta comentar sobre isso, geralmente sai aquela piadinha de que está ficando louco, né? Então costuma acontecer um isolamento. A outra questão que acompanha isso é a dúvida. Será que eu estou ouvindo? Será que eu estou vendo mesmo? Isso gera uma insegurança, medo, né? Normalmente as pessoas acabam reagindo com as situações de agressividade diante desses fenômenos, né? Desses sintomas, né? E também situações de confusão, né? Pela dúvida que isso acaba gerando. Você pode dar alguns exemplos de doenças assim que se manifestam com essas alucinações para a gente ter uma ideia, Francis? Veja, várias doenças psiquiátricas têm esses sintomas, né? Até febre tem alucinações e delírios, né? Mas, por exemplo, esquizofrenia são sintomas característicos da esquizofrenia, né? Um transtorno dito bipolar, né? Um transtorno de humor, uma depressão também pode se acompanhar desses sintomas, né? Mas, pelo que você está me dizendo, são todas doenças muito graves, assim, não são doenças banais, não é?
o sofrimento geralmente é muito grande. É um sofrimento grande, é nítido, é notável na pessoa que ela está afetada de alguma maneira quando ela manifesta esse sofrimento. Sim, é um sofrimento grande. E uma característica, né, dos transtornos mentais, geralmente não é só a pessoa que sofre, né, porque as pessoas que estão ao redor também acabam sofrendo por ver alguém triste, por ver alguém irritado, alguma coisa assim, né? E pelo que eu me lembro e já conheço, as pessoas que têm algum tipo de mediunidade, que de fato, ao invés de um vulto criado no cérebro, tem algum tipo de visão de um espírito, elas podem até se assustar também com isso, mas não tem um comprometimento tão importante do comportamento, é isso? Isso. Né? Essa questão de como está o estado emocional da pessoa e comportamental é que acaba fazendo o diferencial entre uma manifestação mediúnica e uma doença. Imagino que deva ter muita sobreposição, o que dificulta também, né? Os doentes podem ter manifestações e tudo mais, então não é tão fácil como você mesmo disse para nós. Não é fácil separar porque muitas pessoas desconhecem a questão mediúnica, né? Não tem um treinamento para isso, né? Então entendem como sendo uma doença. E o tratamento espiritual, de uma maneira geral, assim, pode ajudar essas pessoas? Sim, sem dúvida alguma, porque se entendermos que a religião aproxima a pessoa de Deus, né? Então, da sua bondade, da sua sabedoria, da sua justiça, né? Isso faz com que a pessoa possa entender melhor o que está acontecendo com ela. Né? Diminuir o seu medo, a sua insegurança, né? E principalmente aumentar a sua esperança num tratamento. Né? Então, pelo que eu estou entendendo, independente se for uma manifestação espiritual, for uma doença, o tratamento espiritual, por assim dizer, esse apoio religioso ajuda essas pessoas. Sem dúvida, porque daí tem um grupo estruturado, acompanhando, dando um suporte. Qualquer pessoa que tenha qualquer tipo de sofrimento, podendo contar com a ajuda de outras pessoas de boa vontade, sem dúvida. Vai estar assistida. Bom, vamos ter que continuar daqui a pouco, Francis. Fique conosco, nós voltamos no nosso próximo bloco. Vamos para um breve intervalo e logo voltaremos com a segunda parte da entrevista. Não saia daí! Retornamos com a segunda parte da entrevista de hoje e o tema é mediunidade ou alucinação, compreendendo a diferença. Obrigado, Renata. Estamos de volta então com o Dr. Francis Mourão, médico psiquiatra. Estamos conversando hoje sobre alucinações e visões mediúnicas, tentando entender um pouquinho essa interface, né, Dr. Francis? Então a gente conversou um pouquinho sobre como olhar para um lado, para o outro, se está tendendo mais para cá ou para lá, para a gente poder ajudar essas pessoas. Mas conta para nós, Dr. Francis, esses sintomas, eles têm cura? Sim, sem dúvida. É possível tratá-los, melhoram, podem até desaparecer. Se for uma manifestação mediúnica, o que essa pessoa precisa é de uma orientação, porque uma mediunidade bem educada não pode gerar um sofrimento para a pessoa. Então, ela precisa de uma orientação de como utilizar essa sua habilidade. Se for um caso que está gerando um sofrimento, né, que seja, por exemplo, uma doença, aí então existem as medicações apropriadas para isso, as terapias que ajudam muito. Esses sintomas, eles sim melhoram bastante, chegam até a desaparecer. E a combinação das duas coisas também é desejável. Se você tem alguém tratando, pode levar ela. Quando você fala de orientação dessa mediunidade, você está falando de buscar um centro espírita para ajudar? Sim, a doutrina espírita nos coloca em contato com o mundo espiritual. Explica como é o mundo espiritual, como é que se dá a relação, né, do mundo material com o mundo espiritual, dos encarnados com os desencarnados. Né? O simples fato de ter esse conhecimento pode diminuir muito a sensação de medo que geralmente esses sintomas trazem. Né?
Então, uma orientação numa casa espírita que tenha uma escuta para essa pessoa, de saber o que é que está acontecendo, né? De poder orientar essa pessoa a buscar um esclarecimento médico, se o que está acontecendo é uma doença ou não, né? E as outras coisas que acontecem na casa, como, por exemplo, fluidoterapia, né, que Explica para nós um pouquinho da fluidoterapia, então. O passe, né, como costumam dizer, né? Imposição de mãos. As imposição de mão ajuda muito, né? E também os grupos de estudos sobre mediunidade que vão esclarecer mais, né? Na minha experiência, assim, Francis, é comum que as pessoas cheguem num centro espírita com essa preocupação, né? Ah, eu acho que estou vendo vultos, não sei se é espírito, não sei se é doença. E depois que a pessoa entra, começa a estudar um pouquinho, parece que isso desaparece. Some, ela não vê mais esses vultos. Você tem essa experiência também? Já viu isso alguma vez? Sim, porque, veja, essa pessoa provavelmente não tem informações sobre o que está acontecendo. Às vezes está vivendo um estado de ansiedade em função do trabalho ou de uma preocupação familiar, o que pode, se ela tiver uma predisposição, pode favorecer essa questão de ter alucinações, né? Quando ela chega no centro e, de alguma forma, é tranquilizada, é acolhida, é escutada, né, suas preocupações tendem a diminuir, né, e, com isso, podem também diminuir essas alucinações, sem dúvida alguma. Então, nós estamos aqui pensando até agora um pouquinho a respeito da mediunidade mesmo, que é a pessoa que está vendo os espíritos por uma manifestação fisiológica, orgânica dela, uma tendência que ela mesma traz com as doenças mentais. Mas nós sabemos que, em alguns casos, existem doenças relacionadas a essa perseguição espiritual. Na doutrina espírita, eles chamam isso de obsessão. Sim. A obsessão pode deflagrar esses sintomas? Pode fazer com que a pessoa fique com alucinações? Veja, para a gente entender esse processo da obsessão de uma maneira, pelo menos para mim, simples, é da gente imaginar como se tivéssemos duas emissoras de rádio ou de televisão numa mesma frequência e um aparelho de rádio ou televisão sintonizado nessa frequência. Então, essas duas frequências vão criar uma certa confusão. Uma interferência. Né? Uma interferência, né? Então, esse processo obsessivo pode fazer com que a pessoa escute coisas, né? Com que a pessoa tenha visões, né? E daí não é exatamente uma questão de uma doença orgânica, mas sim um processo de uma interferência espiritual. Francis, você pode, agora vamos pensar que muitas das pessoas que estão nos vendo podem ter alguém em casa que está tendo alucinações mesmo, essas manifestações. O que você podia dizer para ajudar essas pessoas, não os doentes que estão vivendo aquilo, mas as pessoas que cuidam, as pessoas que estão junto? Que tipo de coisa a gente podia estar falando para ajudar? Olha, uma coisa que a gente diz para todos os nossos pacientes e que tem ajudado, lembrar que essas situações, né, essas alucinações não marcam hora na vida da pessoa, elas simplesmente aparecem, né? Ao aparecer, isso causa um susto muito grande, porque a pessoa não está esperando aquela visão, e geralmente são visões muito feias, né, que os pacientes relatam, ou as vozes dizem coisas absurdas, né, induzindo muitas vezes ao suicídio, com pensamentos de morte, esse tipo de coisa. E isso gera um susto. Quando a gente se assusta por uma brincadeira de alguém, uma brincadeira inadequada de alguém, a gente normalmente fica sem chão e com o coração disparado, né? Então, veja, se a pessoa conseguir se lembrar que as alucinações causam um susto, já está ótimo. Porque daí ela consegue administrar o medo que isso gera. Já não é pega de surpresa. Isso. Naquele momento. Com os nossos pacientes, o que a gente tem feito, muitas vezes a gente não consegue interferir na alucinação, então a gente tem treinado o susto, porque daí ele consegue administrar o medo que isso gera. Também. Bom, doutor Francis, gostaria de agradecer, então, pelos esclarecimentos que você trouxe. Tenho certeza que a gente pode desdobrar isso de outras maneiras, em outros momentos.
E se você quiser deixar uma última palavra para aqueles que estão ouvindo, fique à vontade e esteja bem-vindo outras vezes. Veja, o sofrimento mental é muito grande, né? É algo que desestrutura muito a pessoa e tem tratamento. É possível melhorar, é possível conseguir reconstruir a vida de uma maneira bem adequada. Então, que as pessoas devem procurar ajuda. Ou no centro espírita, ou com um médico. Ou nas duas coisas. Né? Então, nunca percamos a esperança e você continue conosco que o nosso programa ainda tem mais por hoje. Acompanhe agora o quadro O Espiritismo Esclarece. Eu me chamo Rafaela, tenho 23 anos, minha família é evangélica e eu não sou praticante assídua, mas tenho curiosidade em saber se o Espiritismo realmente tem algum tipo de ritual ou culto. Agradeço se puderem responder. Rafaela, talvez você não imagine, mas é uma alegria muito grande podermos receber sua pergunta e contribuir com a sua reflexão. A doutrina espírita expressa o pensamento dos espíritos nobres e redimidos, que conduzem os destinos do nosso planeta sob a misericordiosa coordenação do Cristo. O Espiritismo, portanto, se propõe a resgatar o pensamento de Jesus e reviver o cristianismo na sua pureza original. Desse modo, podemos dizer que a doutrina espírita não veio destruir, todavia, veio cumprir aquilo que ficou esquecido e, de certo modo, sufocado pelo materialismo que contamina, inclusive, muitas religiões. No Espiritismo não há ritual, não existe culto externo. É uma doutrina racional, moralizadora, que nos convida a cultuar as leis de Deus, os princípios evangélicos, na nossa própria intimidade, a fim de que eles nos transformem em definitivo. Então podemos dizer que o culto espírita se faz no dia a dia, das mais diversas maneiras e nos mais diferentes papéis que ocupamos na vida comum. Se o adepto do espiritismo for uma mãe, aceitará os encargos e os sacrifícios do lar, amando e auxiliando a humanidade, no esposo e nos filhos, que a sabedoria divina lhe confiou. Se o espírita for um dirigente, honrará os dirigidos. Se for um legislador, não fará da autoridade um instrumento de opressão. Administrador, respeitará a posse e o dinheiro, empregando-lhes os recursos no bem de todos, com o devido discernimento. Professor, ensinará construindo. Cientista, descortinará caminhos novos, sem degradar a inteligência. Médico, viverá na dignidade da profissão, sem negociar com as dores dos semelhantes. Juiz de direito ou magistrado, sustentará a justiça. Advogado, preservará o direito. Escritor, não molhará a pena no lodo viciado, nem no veneno da injúria. Poeta, converterá a inspiração em fonte de luz, renovando esperanças. Artista, exaltará o gênio e a sensibilidade sem corrompê-los. Chefe, será humano e generoso, sem fugir à imparcialidade e à razão. Operário, não matará o tempo, prejudicando a tarefa. Lavrador, protegerá a terra. Comerciante, não incentivará a fome ou o desconforto a pretexto de lucro. Se o espírita for médium, será sincero e leal aos compromissos que abraça, evitando perverter os talentos do plano espiritual no profissionalismo religioso. Assim, podemos afirmar que o culto espírita possui um templo vivo, em cada consciência, a expressar-se em todos os momentos de nossas vidas. Em vista disso, dispensando rituais, temos nele o caminho libertador da alma, educando-nos o raciocínio e o sentimento, para que possamos servir na construção de um mundo melhor. Que a sua semana seja proveitosa e cheia de realizações no bem. Fique agora na presença de Haroldo Dutra Dias com o quadro Pérolas do Evangelho. Olá, bem-vindos a mais um programa Pérolas do Evangelho. No episódio anterior, comentávamos sobre a estrutura geral do Evangelho de João. Mas nesse episódio, nós dedicaremos um pouco de tempo a falar mais sobre João Evangelista. João Evangelista, como já dissemos, foi o último apóstolo a deixar os círculos da carne e regressar ao mundo espiritual. Já um ancião com toda a experiência e os testemunhos que a vida colocou no seu caminho. Por essa razão, ele estava habilitado
a escrever aqueles textos que revelam um distanciamento, um aprofundamento, uma vivência mais intensa do próprio cristianismo. João Evangelista também, pelo seu intenso amor, pela sua doçura, pelo seu entusiasmo, pelo seu coração fervoroso e cheio de esperança, foi escolhido, naturalmente, por ser portador dessas qualidades, para revelar à humanidade as probabilidades do futuro. Já se disse que somente quem ama tem poder suficiente para sondar as estradas do futuro. E João Evangelista é bem esse coração amoroso e fervoroso, habilitado a divisar as estradas futuras, porque sabe manter a esperança e sabe encarar as probabilidades como oportunidades que a providência divina concede aos corações para recomporem os seus destinos. O Apocalipse não pode ser visto como um livro de pragas, como um livro de tragédias, mas como um livro de advertência, com vários conselhos e indicativas do coração augusto de Jesus, que sempre deseja o melhor para a humanidade, que sempre traça caminhos mais rápidos, mais curtos, mais eficientes, mas que também sabe respeitar o livre-arbítrio das criaturas. João, então, sondou as estradas do futuro sob a misericórdia e o amparo de Jesus e legou para a humanidade inteira a grande advertência do Apocalipse, mas também a grande palavra da esperança, a esperança da implantação definitiva do reino de Deus na Terra. João também escreveu cartas muito especiais, porque escritas num tom extremamente afetivo, em que a todo momento ele chama os leitores de meus filhinhos, meus queridos, e dá conselhos paternais. Aquele ancião, agora não mais o jovem apóstolo, agora não mais o filho do trovão, cheio de entusiasmo juvenil, mas agora o ancião, cheio de experiência, de afetividade, com o coração repleto de visões da espiritualidade superior, mas também com as marcas do testemunho, estava naturalmente habilitado a falar com tamanha autoridade, com tamanho amor. As cartas do Evangelho, as cartas do evangelista João podem ser identificadas pelo seu tom muito especial, de ternura, de doçura, mas também pela clareza, pela solidez com que ele retrata os valores eternos do espírito imortal. A Vida em Foco volta na semana que vem com mais novidades. Suas sugestões são muito importantes para o nosso programa e você pode enviá-las para o e-mail contato@vidaemfoco.com.br. Se você perdeu alguma edição anterior do programa, acesse o site www.avidaemfoco.com.br. Curta a página no Facebook A Vida em Foco e acompanhe a produção do programa. Agradecemos muito a sua companhia, tenha uma ótima semana e até o próximo programa. Tchau!